Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós continuamos falando sobre as parábolas e agora nós já estamos no livro de Lucas. Então nós vamos ver com os amados as parábolas que estão contadas pelo evangelista Lucas. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Vamos lá então? Vamos ver a primeira das parábolas. Lucas tem no seu livro todo, na verdade, 35 parábolas. Destas 35 parábolas, muitas delas nós já estudamos quando estudamos o livro de Mateus e o livro de Marcos. Então, específicas ou especiais para o livro de Lucas, nós temos aproximadamente 19 parábolas. E são estas 19 que nós vamos estudar nesta parte agora, nesta sequência agora. Então vamos lá, vamos às parábolas, iniciando as parábolas de Lucas. A parábola que nós vamos iniciar, ela está colocada em Lucas, no capítulo 7, do verso 41 até o verso 43. Na verdade, ela está colocada dentro de uma outra situação que nós vamos estudar com os amados, mas a parábola que Jesus contou, ela está nesse trecho. Então diz assim: certo credor, diz Jesus Cristo, né? A parábola que Jesus Cristo conta, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Vamos aplicar esta parábola? Vamos entender esta parábola? Muito bem. Quem era este Simão? Esse Simão não é Simão Pedro. O nome Simão era um nome muitíssimo conhecido e muitíssimo comum naquela época. Então, muitas pessoas se chamavam Simão. Este Simão, ele morava numa cidade de Naim. A cidade de Naim, que o amado está vendo aqui neste mapa, ficava a poucos quilômetros de Caná, na Galileia, onde Jesus fez o seu primeiro milagre, e ficava próximo à cidade de Cafarnaum, que era a cidade onde Jesus tinha praticamente a sede do seu ministério. Ele ia e voltava de Cafarnaum, era a cidade onde Pedro morava, era a cidade onde vários dos discípulos moravam. Então, ele foi convidado por este certo Simão, que morava em Naim. Ele foi convidado para jantar. E aí ele foi até lá. Este Simão, ele era um fariseu e ele se considerava uma pessoa justa, uma pessoa de fino trato, uma pessoa bastante diferenciada. O que acontece neste jantar é que Jesus entra, depois a gente vai ver que Simão não dá todo aquele tratamento que é um tratamento normal e comum naquela época para um convidado especial. E durante este jantar, uma outra pessoa entra na casa de Simão. Isso não era raro. As pessoas, às vezes, quando tinha uma festa, um jantar, alguma coisa, um evento acontecendo na casa de um seu vizinho, eles acabavam entrando, mas claro, não para jantar, não para usufruir da festa, mas apenas para especular, apenas para olhar o que estava acontecendo. E neste dia,
enquanto Jesus jantava, uma mulher que era tida como pecadora, que era tida como uma mulher cuja vida era dissoluta, ela acabou entrando na casa e acabou lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas, ungindo os pés de Jesus, beijando os pés de Jesus. E isto chocou bastante este Simão. E quando Jesus observa isso, quando Jesus vê estas coisas, ele, por óbvio, conhecendo o coração desta mulher pecadora e conhecendo o coração de Simão, é que ele conta a parábola. Então, vamos ver a aplicação disso agora. E diz assim: o devedor, na verdade, eram dois devedores. Um deles devia 50 denários. A gente já andou falando em outras parábolas, em outras ocasiões, que o denário era o valor relativo a um dinheiro que um trabalhador normal recebia por dia. Então, se nós fôssemos fazer esta conta, né, seria 50 denários, daria quase um mês e meio de salário de um trabalhador normal, o que hoje daria aí na faixa de R$ 2.000, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do local. E estes 50 denários, quando ele conta, por óbvio, Simão já vai interpretando a parábola e ele já vai achando que um devedor pequeno, como 50 denários, devia ser ele. E, de fato, Jesus, conhecendo o coração dele, estava na linha, Jesus queria que ele pensasse isso mesmo. Então, ele se achava um pequeno devedor, um pequeno pecador. Então, aos seus olhos, Simão se achava digno, Simão se achava justo, Simão se achava bondoso. Entretanto, ele era muito justo, muito bondoso, muito digno para receber Jesus conforme deveria ter sido recebido naquela casa. Ou seja, a gente vai ver daqui a pouquinho que o ritual de quem recebia um hóspede na sua casa era muito rigoroso e eles prestavam bastante atenção nisso. Mas Simão não honrou Jesus em nenhum desses momentos. Jesus continua a parábola dizendo que havia um outro devedor de 500 denários. Ora, 500 denários vai ser praticamente 10 vezes mais do que aquele pequeno devedor. Então, ele chega aí numa base de mais ou menos R$ 18.000. Ou seja, 18.000 é realmente uma dívida muito maior do que a dívida de R$ 2.000, relativamente. Então, por óbvio, todos pensaram, deve ser essa pecadora. Ela é pecadora, ela é mais devedora, ela é mais indigna, né? Aos olhos de Simão, ela era indigna. Aos olhos de Simão, ela era pecadora. Aos olhos de Simão, ela era inconveniente, porque ela entrou na casa dele e começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, a enxugar com o cabelo, a passar um óleo, a beijar. Ou seja, aos olhos de Simão, aquilo era um escândalo, aquilo era um choque, né? Mas o que ele não estava vendo é que esta mulher estava honrando Jesus no tempo todo em que ela esteve ali. E mais, sem dizer uma única palavra. Então eu tenho dois devedores aqui, um pequeno e um grande, apesar de que, se eu for simbolizar esses devedores como pecadores, não existe pecadinho e pecadão. Existe pecado, e o pecado é sujeito às suas consequências. Então, não interessa se é um pecado de 50 denários, continua sendo um pecado. E, portanto, dependendo da graça
de Jesus, né? Então, o que acontece aqui é que ele só via isso. Simão só via isso, mas Jesus estava olhando o coração daquela mulher que era totalmente devotada, grata e feliz porque recebeu o perdão de Jesus. Quais eram esses costumes de honra que nós falamos agora há pouco? Bom, um dos principais costumes era o seguinte: quando um visitante chegava, quando alguém chegava à casa, né, o dono era obrigado a fornecer água para lavar os pés. Lembre-se que naquela época não havia calçamento, não havia estrada asfaltada, era barro, pó, sujeira. Então as pessoas, quando entravam nas casas, elas tiravam os sapatos, as sandálias e elas lavavam o pé para refrescar, para tirar aquela sujeira toda, aquele pó, aquela sujidade. Simão não fez isso, mas a mulher fez. A mulher, quando Jesus se senta à mesa, e outra coisa interessante é que quando nós falamos se sentar à mesa, a gente imagina a mesa como é hoje em dia. A mesa deles não é a mesa como nós temos hoje, uma mesa com cadeira e as pessoas se sentando. Não é assim. O que acontecia é que havia um tipo de uma mesa que era colocada no centro, como o Amado está vendo aqui na foto, e as pessoas ficavam em volta da mesa com a cabeça, claro, as mãos, a cabeça para o lado da mesa e os pés para o lado de fora. Então eles se sentavam, eles se deitavam numa esteira, não existia cadeira, era uma esteira. O que fez esta mulher? Esta mulher ficou aqui, né, perto dos pés de Jesus, e ela, de tão agradecida que estava, ela começou a chorar de emoção. E o choro dela foi tão grande que chegou a lavar os pés de Jesus, ou seja, molhou os pés de Jesus. E aí, óbvio, ela não tinha uma toalha, ela não era dona da casa, ela não tinha água para limpar, e ela percebeu, ou ela achou que aquilo estava ficando pior, e ela ficou preocupada. Então, ela fez uma coisa que os escravos daquela época faziam. Eles usavam o próprio cabelo para lavar e limpar, secar os pés dos seus senhores. Foi isso que ela fez. Simão não deu água, mas ela lavou os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas. Ela secou os pés de Jesus com o seu próprio cabelo. Era costume também passar um óleo para ungir os pés e a pessoa que chegava. Isso era um sinal de honra. Simão não fez isso, mas ela fez. Ela, depois de lavar os pés de Jesus, ela abriu um óleo, era um unguento, na verdade, era um óleo fino, era um óleo caro, era um óleo que valia bastante dinheiro, que ela poderia usar para o seu próprio sustento. Ela não fez isso. Ela passou esse óleo, ela derramou, ela perfumou Jesus, os pés de Jesus, porque Simão não tinha feito isso. E ela beijava Jesus, ela beijava Jesus. O beijo naquela época era um beijo que tinha um sentido diferente do que nós temos hoje. Quando alguém que era importante chegava, ele era recebido pelo dono da casa com beijo. Então, os homens, inclusive, eles se beijavam, né? A gente vai ver nas cartas de Paulo, né, que ele dá um ósculo santo, ou seja, era um beijo para saudar, para cumprimentar um hóspede que era importante. Quando o dono da casa beijava quem estava chegando, ele estava fazendo um sinal de
reverência, um sinal de sujeição, porque o hóspede era importante. Simão não fez isso. Simão se achava tão justo, tão importante, porque na casa dele estava Jesus, que ele não estava dando importância para Jesus. Ele não deu a atenção mínima que naquela época se devia a qualquer hóspede, principalmente um hóspede como Jesus. E a mulher fez tudo isso. Ela não abriu a boca, mas ela reverenciou Jesus de todas estas formas, tá? Agora, o que nós temos aqui? O significado disso tudo, Jesus explicou. Jesus falou, Jesus cobrou de Simão. Você não me deu água, mas ela lavou os meus pés. Você não limpou os meus pés, mas ela enxugou com os próprios cabelos. Você não me deu óleo, mas ela me perfumou. Você não me cumprimentou, mas ela não deixou de me beijar. Ou seja, quando ele explicou a parábola, ele disse: quem deve amar mais? E o próprio Simão entendeu e disse: não, eu não sou um grande pecador, então eu não tenho muito a ser perdoado, portanto eu devo pouco. E aí Jesus explicou: você deve pouco, né? Você é pouco pecador, então o perdão que você acha que não merece, porque você é justo e não precisa deste perdão, ele é um sinal de graça que foi dado para os dois devedores e os dois pecadores. Tanto Simão estava sendo perdoado quanto a mulher. Mas aqui ele coloca um outro ingrediente, o ingrediente de que, veja, ela não estava sendo perdoada porque amava a Jesus. Não, foi o contrário. Ela estava sendo grata e ela estava demonstrando todo o amor a Jesus exatamente porque ela havia sido perdoada. Ela estava recebendo de graça, né? Então ela estava demonstrando a profundidade da gratidão demonstrada em amor. Ela amou porque foi perdoada. Ela amou porque ela retribuía no entendimento dela. Ela sentiu a profundidade do perdão e do amor de Jesus e, portanto, ela correspondeu com amor. Simão era frio. Simão foi desrespeitoso. Simão foi desafeiçoado, ou seja, Simão foi perdoado e não teve um pingo de amor, porque ele se achava justo, ele se achava digno, quando na verdade não era. O segredo do perdão aqui, do perdão completo, do perdão gratuito, é a fé. Aquela mulher tinha fé de que Jesus a havia perdoado e, portanto, ela demonstra isso. Nós devemos demonstrar a gratidão, o amor, né, que temos exatamente porque fomos perdoados de algo imperdoável, de uma dívida que nós não tínhamos como pagar. Mesmo sendo pequena, mesmo sendo grande, as pessoas da parábola foram perdoadas porque não tinham como pagar. A nossa salvação, ela é impagável, nós não temos como pagar. E, portanto, Jesus fecha esta parábola falando para a mulher: vai em paz. Por quê? Porque está restaurada a sua comunhão com
Deus. Nós temos, pelo perdão, pela graça, pela fé, uma restauração da nossa relação com Deus. E como nós demonstramos isso? Nós oferecemos água para lavar o pé, nós oferecemos óleo para ungir, nós oferecemos beijo de submissão, nós oferecemos o nosso amor, um amor que não chega a pagar pela nossa libertação do pecado, pela nossa salvação. Este o sentido da parábola. Muito bem, na sequência nós vamos ter a parábola do bom samaritano. Muitas vezes o amado já ouviu falar, é uma parábola longa, ela está em Lucas, no capítulo 10, do verso 25 até o verso 37. A gente não vai ler agora, porque senão a gente perde muito tempo em leitura. Depois o amado para o vídeo e faz a leitura. Mas o amado, de qualquer forma, conhece a parábola do bom samaritano. Então vejamos lá o que acontece aqui, né? O que nós temos aqui de importante. Então, veja, quem estava conversando com Jesus, no caso da parábola do bom samaritano, era um chamado doutor da lei. Quem eram esses doutores da lei? Esses doutores da lei, que na verdade só queriam pôr Jesus à prova, eles tinham uma importante função dentro de Israel. Qual era essa função? Era interpretar a lei, era guiar o povo no relacionamento com a lei. Ou seja, se eu estou em dúvida em como aplicar a lei, eu pergunto para alguém que saiba interpretar. Estes são os chamados doutores da lei, são os chamados mestres, ou são os chamados rabinos. Os rabinos eram doutores da lei. Jesus era chamado de mestre, Jesus era chamado de rabi, rabino, rabi, naquela época, rabi. O próprio Jesus era. Por quê? Porque ele interpretava a lei, ele interpretava para guiar o povo. Toda vez que tivesse dúvida, ele era consultado. E aqui ele quis pegar Jesus do contrapé. E então a questão foi: como é que eu obtenho a vida plena, uma vida perfeita? O que Jesus fez? Jesus fez o que os rabis, os mestres, faziam entre si quando eles discutiam. Eles perguntavam, então eles faziam uma pergunta e eles perguntavam para quem estava questionando: como lês tu? Quer dizer, como é que você vê isso? Você está me perguntando, mas como é que você vê? Isso forçou aquele rabi, aquele doutor da lei, a dizer para Jesus o que ele sabia sobre a lei, como ele interpretava o mandamento. E ele diz: o que está escrito? Como é que você lê? E ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Então veja, a primeira parte não havia dúvida: amarás o teu Deus. Então não havia dúvida em relação a isso. A pegadinha estava em quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Daí a parábola do bom samaritano. Então, o que Jesus via nos fariseus, nos doutores da lei, nos saduceus, nos especiais daquela época? Eles viam que eles se consideravam especiais e o resto do povo não era próximo. Principalmente os gentios. Os gentios não eram próximos, eles não eram aqueles que deviam ser auxiliados, ajudados e amados. Então veja lá, esta era a pegadinha. Eles queriam saber de Jesus quem era o próximo. Só que o próximo estava explícito na Torá,
estava explicado na Torá, só que eles não queriam admitir isso. Então, Jesus conta a parábola. Ele diz que existia uma pessoa que estava indo de Jerusalém para Jericó. Olha que coisa interessante, Jerusalém ficava aqui em cima. Esse aqui é uma fotografia do lugar mesmo, esse é o caminho. Jerusalém fica aqui em cima, Jerusalém é mais alta do que Jericó. Jericó fica lá embaixo, tá vendo as montanhas aqui? Jericó, eu tinha que descer tudo, passar por esse caminho aqui e ir lá para baixo. Então, aqui, o 1, né, esse balãozinho com 1, é o caminho. Aqui existia uma antiga cidade que era Jericó dos romanos, era outra Jericó, e aqui embaixo, no 3, existia, ou existe ainda hoje, a Jericó antiga, a Jericó que ele estava indo. Então, quem é Jerusalém? Olha lá, eu tenho que descer de Jerusalém para Jericó, porque Jerusalém está mais alta. Então vejamos, Jerusalém é a cidade da paz, Jerusalém. Shalom, Shalem quer dizer paz. Jerusalém. Então é a cidade da paz. Este caminho aqui, o amado está vendo, tem um grotão aqui. Ele era um caminho deserto, era um caminho perigoso. Eles chamavam esta estrada de passagem de sangue. Por que passagem de sangue? Porque tinham muitos ladrões, muitos assaltantes que iam de Jerusalém e desciam para Jericó. Jericó é uma cidade de maldição, porque quando Josué passou o Jordão e veio conquistar a Terra Prometida, a primeira cidade que ele conquista, grande cidade, é a cidade de Jericó. E a cidade, ela foi chamada de maldita e ela deveria ser totalmente destruída. Portanto, era uma cidade de maldição. Então, as pessoas estavam descendo de uma cidade santa, uma cidade de paz, para uma cidade de maldição. O caminho era uma passagem de sangue. Ponto. Então o ambiente já estava contado e as pessoas já sabiam que ali aconteceria alguma coisa grave. E de fato, então veja lá, a pessoa foi agredida, a pessoa foi roubada, a pessoa foi bastante ferida, e a primeira pessoa que passa pelo agredido é um sacerdote. Um sacerdote é um servo da lei. Ele tem a obrigação de agir em conformidade com a lei e com misericórdia, porque a lei manda agir desta forma. Inclusive, o amado depois vai lá e dá uma olhadinha em Êxodo 23, 4 e 5, uma passagem em que as pessoas são obrigadas a ser misericordiosos, inclusive com os animais, do seu inimigo. Então, veja, se ele, sacerdote, era obrigado a agir com misericórdia, era obrigado a agir em conformidade com a lei, ele deveria ter sido misericordioso com aquele homem que havia sido assaltado e estava à porta da morte. Ele não fez nada, ele não chega perto e ele se manda. O segundo a passar por ali é um levita. Um levita é da mesma tribo de um sacerdote, só que é de uma casta mais baixa. Ele é de um ramo inferior dos sacerdotes. Ele servia no templo, ele era um ministro de adoração e ele também fazia a interpretação da lei. Portanto, ele sabia o que ele tinha que fazer. Tanto o sacerdote quanto o levita estão aqui para representar uma religião falsa, uma religião sem coração, sem compaixão, formal, vazia, uma religião sem sentido. Eles se achavam justos aos seus próprios olhos e ninguém era próximo, ninguém necessitava, ninguém recebia qualquer
tipo de tratamento muito menos misericordioso. E aí, né, o que acontece? Um samaritano passa por ali. Quem era o samaritano? Eles eram odiados pelos judeus. Por quê? Porque quando Israel é conquistada, a cidade de Samaria, ela recebe, todos os habitantes são retirados dali e eles vão ser levados para o cativeiro. E no lugar deles vem um povo que não é judeu. Então, o que acontece? Eles acabam se misturando entre judeu e gentil. Então, por isso que eles não consideravam os samaritanos, eles não gostavam dos samaritanos. Então, o que acontece? Ele conta que este samaritano, apesar de ser odiado, apesar de ser desconsiderado, apesar de ser impuro, etc., ele para ajudar o judeu, coisa que aqueles religiosos deviam fazer e não fizeram. Diz a parábola, então, né, Jesus conta que ele passa azeite nas feridas e passa vinho. O que é passar esse azeite? O que é passar este vinho? O azeite ele era utilizado para muitas coisas. O azeite era utilizado para fazer comida, ele era utilizado então para alimentação, ele era utilizado como fonte para queimar, né, num candeeiro para fazer iluminação, mas também ele era usado como remédio. Eles faziam um tipo de um unguento, tipo de uma pastazinha e passavam esse azeite para aliviar a dor, para cuidar dos ferimentos de uma pessoa. Né? O azeite era muito caro, não era uma coisa barata. Né? E a pessoa, então, o samaritano, usou de uma coisa cara que era dele para aliviar a dor do judeu. Ele também fez isso com o vinho. O vinho podia ser bebido, era uma bebida, tá? Mas também era utilizado como medicamento. Passava-se o vinho nos ferimentos para limpar os ferimentos, para arrumar os ferimentos. E o vinho também era um produto mais caro, ele não era muito barato, não. Tá? Então, o que nós vemos aqui é que ele usou de duas coisas caras e duas coisas que eram específicas para a limpeza dos ferimentos. Ele fez isso pessoalmente. Ele fez isso. Tá? Então, com as suas próprias mãos. Depois ele pega esta pessoa, coloca sobre o seu animal, né, sobre a sua cavalgadura, ou seja, ele dá conforto a esta pessoa e ele vai a pé até uma estalagem. E lá ele dá dinheiro dele para o estalajadeiro, para cuidar da pessoa, e ainda ele se compromete em que, se faltar dinheiro, se gastar mais, ele vai pagar. Olha o comprometimento desta pessoa. E aí, a nossa lição. E aí, o que acontece quando nós falamos, então, de o bom samaritano? Jesus está explicando aqui que o verdadeiro próximo é aquele que precisa. Ele não precisa ser judeu, ele não precisa ser sacerdote, ele não precisa ser rico, ele não precisa, não é quem ele é, mas o que ele precisa. Ele está precisando de nós. Ele precisa de nós. E, portanto, ele vai agora significar, representar o que está próximo. O que está próximo é o que precisa. O que está próximo é aquele que usa de misericórdia. Não interessa se ele é sacerdote, se ele é levita, se ele é um doutor da lei ou se ele é um samaritano. Quem está próximo é quem precisa. Quem está próximo é quem usa de misericórdia.
pegar quem usa de misericórdia e aquele que precisa é um bom casamento. É a lição que nós precisamos. E eu vou fechar esta lição com uma questão que me foi ensinada que é super importante. Quando o povo de Deus estava para sair do Egito e eles fizeram a primeira Páscoa, Jesus não fala isso, mas está nos livros da Torá, está em Êxodo, tá? Quando eles preparam o cordeiro pascal, quando eles preparam o cordeiro e eles veem que o cordeiro que tem que ser comido todo naquele dia, ele é muito grande. E quando eles veem que a família do lado é pequena e não tem condições, eles dividem o cordeiro. Isso está em Êxodo 12, 4. Então veja ali. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo. Porque o número das pessoas, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer, fareis conta para o cordeiro. Amado, o nosso próximo é aquele com quem nós dividimos o cordeiro. E eu coloquei esse cordeiro com letra maiúscula aqui, porque este cordeiro é o próprio Jesus. O nosso próximo é aquele com quem eu posso dividir Jesus, aquele com quem eu posso demonstrar misericórdia, é aquele que precisa, não interessa se é físico, emocional, financeiro, não interessa, é aquele que precisa, é aquele com quem eu vou dividir o Cordeiro Santo, que é Jesus. Amém, amados? Bons estudos.